Em 536 d.C., o Sol simplesmente parou de brilhar. Não por horas, não por dias, por 18 meses, o céu do norte escureceu. As temperaturas caíram 2,5 graus. Em pleno verão, neve cobriu a China, o Peru e a Europa. Colheitas apodreceram na terra, o gado morreu nos campos, e o pior ainda não havia começado. Só em 2018 os cientistas descobriram a causa, preservada na geleira da Groenlândia. Um vulcão, possivelmente na Islândia, lançou cinza e enxofre na estratosfera, bloqueando o Sol. Procópio de Cesareia escreveu em 536: o Sol brilhava fraco como a Lua, sem calor. Historiadores modernos chamam 536 de uma coisa simples: o pior ano da história humana. Imagine acordar e perceber que o Sol está no céu, mas não aquece mais. A 20 quilômetros de altitude, cinza vulcânica formou um véu global, invisível, mas mortal. Núcleos de gelo da Groenlândia e da Antártida registraram picos de sulfato em 536, 540 e 547. 3 erupções em 11 anos, cada uma envenenando a estratosfera antes da anterior se dissipar. O céu sob Constantinopla ficou amarelo-cinzento por meses. Nem dia, nem noite, apenas névoa. Os pássaros pararam de cantar, as abelhas pararam de polinizar. O silêncio era de morte. Registros da dinastia Wei documentam neve caindo em julho de 536, seguida de seca imediata. No Peru, anéis de árvores milenares mostram 536 como o ano de menor crescimento em 2000 anos. A temperatura global caiu até 2,5 graus, em meses, não em séculos. O véu estava no lugar, e a Terra, lá embaixo, havia esquecido como produzir. Sem luz suficiente, a fotossíntese falhou, e com ela, toda a cadeia alimentar do hemisfério norte. Primeiro, espigas finas, frutas que não amadureciam, raízes que apodreciam, sinais pequenos demais para o alarme. Depois o trigo parou na Europa, o milho falhou na China. A Anatólia produziu metade por 2 anos. A produção agrícola europeia caiu entre 40% e 60% em 2 anos seguidos. Rios europeus congelaram no outono, o Mar Negro esfriou, pastagens viraram campos de gelo improdutivo. O gado morreu em massa, primeiro os fracos, depois os saudáveis. A força dos campos foi embora. Crônicas irlandesas registram falha do pão de 536 a 539, 3 anos sem colheita suficiente para sobreviver. Na Escandinávia, 75% das fazendas foram abandonadas, deixadas para o frio e para os mortos. O que se instalou não foi escassez, não foi crise, foi fome. Mães sem leite, crianças sem força para chorar, anciãos que se deitavam e não levantavam mais. E onde há fome, há corpos fracos, e onde há corpos fracos, as pragas encontram caminho. O que viria a seguir não derrubaria só pessoas, derrubaria o maior império ainda em pé. Em 536, Bizâncio era o império mais rico da terra, com 500 mil de pessoas em Constantinopla. Justiniano I reconquistava a África e a Itália, convicto de que o destino estava ao seu lado. E então o céu escureceu, e com ele, os planos de Justiniano. Guerras custam dinheiro, dinheiro vem de impostos, impostos vêm de colheitas. As colheitas haviam parado. Soldados passaram fome em batalha, rotas congelaram, cidades sem grão egípcio viram seus estoques desaparecerem. Em 541, 5 anos após o céu escurecer, chegou a peste de Justiniano. No pico da peste, 10 mil morriam por dia só em Constantinopla, entre 25 e 50 milhões no total. O frio de 536 enfraqueceu populações, alterou rotas comerciais e empurrou ratos para os celeiros das cidades. As erupções desestabilizaram a Pérsia Sassânida, precipitaram migrações germânicas e aceleraram o colapso de cidades maias. Um vulcão sozinho redesenhou o mapa político e cultural do planeta, sem que ninguém entendesse por quê. Justiniano sobreviveu, mas o império nunca mais foi o mesmo.
O sonho romano morreu sob um céu sem sol. O gelo, a fome e a praga fizeram o que nenhum exército conseguiu: dobrar Roma. Alguns sobreviveram, alguns escreveram, e foi por essas vozes fragmentadas que chegamos até aqui. Procópio registrou: o sol brilhou como a lua o ano todo, e os homens temiam que não voltasse. Em 2018, pesquisadores publicaram na revista Science a assinatura química da erupção de 536, no gelo da Groenlândia. Aquele gelo carregava, congelada há 1500 anos, a cinza do vulcão que apagou o sol do mundo. Carvalhos preservados em pântanos irlandeses mostram o anel de crescimento mais fino em 2000 anos, datado de 536. Uma árvore de 500 anos simplesmente pausou em 536, como se a natureza tivesse prendido a respiração. Cidades maias foram abandonadas. Na Escandinávia, oferendas em massa foram jogadas em lagos, súplicas a deuses em silêncio. Sítios suecos revelam valas com esqueletos sem rituais, sem nomes, o registro material do colapso humano. E ainda assim, a humanidade sobreviveu. Não intacta, mas sobreviveu. Alguns historiadores dizem que 536 abriu as portas da Idade Média, uma era nascida na escuridão. Michael McCormick, de Harvard, disse em 2018: 536 foi o início do pior período para ser humano na Terra. Não a Segunda Guerra, não a Peste Negra. O período de 536 a 550 foi o mais brutal. E se acontecesse hoje, o que nossa civilização faria sem sol por 18 meses? Pesquisadores estimam que uma erupção igual hoje destruiria 80% da produção agrícola global em 2 anos. 536 nos lembra que dependemos de uma estrela a 150 milhões de quilômetros, e ela não nos deve nada. Aquelas pessoas olharam para o céu de chumbo sem entender. Só tinham o frio, a fome e a esperança. Se essa história te fez sentir algo, deixa o like e segue o canal agora. Compartilha com alguém que precisa saber. Em 536, o mundo quase parou, e a humanidade resistiu.